Sejam muito bem-vindos à nossa video review de God of War Ragnarok para o PC. Como habitual, vamos mostrando aqui algum do nosso gameplay à medida que falamos sobre o jogo. E não se esqueçam de ajudar, dar o like no vídeo se ainda não o fizeram, subscrevam este nosso canal de YouTube onde nós falamos com vocês sobre anime, mangá e videojogos. Quando analisei God of War 2018 no PC em 2022, senti como se fosse uma autêntica obra de arte digna de estar exposta no museu. Foi uma história violenta que me conquistou, que me fez ranger os dentes em alguns dos combates mais sangrentos que presenciei num videojogo e que me emocionou com momentos entre pai e filho extremamente dramáticos. Em God of War Ragnarok, todos estes elementos prometem ser elevados ao máximo, porque Kratos vai confrontar o seu inimigo mais poderoso, o seu destino, e todos os momentos da sua vida vão culminar numa verdadeira tragédia grega. Mas poderá alguém que não é um veterano espartano desfrutar desta continuação sem conhecer os capítulos anteriores? Bem, desta vez julgo que sim, porque a história de God of War Ragnarok funciona por si mesmo, e o jogo também inclui um breve resumo de tudo o que aconteceu antes do menu inicial, nem que seja para refrescarmos a memória. Claro que se soubermos que conduziu Kratos desde o épico da Grécia Antiga até às superfícies geladas nórdicas, tudo tem obviamente um outro sabor, mas como disse, julgo que não é necessário. Sei que muitos vão discordar desta visão. Tal como em The Last of Us Parte 2, existem momentos que só adquirem outro significado se conhecemos bem as personagens e as suas relações. Se God of War 2018 tratou a viagem que levou Kratos a aceitar o seu destino, em God of War Ragnarok é Atreus que tem de aceitar o seu papel na ordem do universo. Uma parte fundamental da história desenrola-se à volta da revelação de quem é o rapaz e o papel que vai ter nos últimos anos da mitologia nórdica. Novamente assistimos a momentos onde Kratos ainda está a aprender o que é ser pai, mas desta vez, ao invés de um menino curioso, tem de lidar com um adolescente, que já se julga ser um adulto capaz para se desenvencilhar dos vários perigos que aguardam a dupla a cada esquina. Mais uma vez, a tensão entre os dois é captada de uma forma soberba e somos seduzidos para participar em cada uma das suas conversas e descobrir mais sobre o elo entre os dois. Também voltamos a interagir com Mimir, a cabeça mais inteligente do mundo, e os divertidos anões Brook e Sindri, que além de voltarem a oferecer os seus serviços para atualizar equipamento, também têm um papel mais predominante na narrativa, porque oferecem aos jogadores uma visão mais profunda e pessoal do conflito entre os deuses. No entanto, nesta continuação, este grupo também vai conhecer um novo grupo de personagens que incluem Tyr, a versão nórdica de Kratos, e Thor e Odin, que deixaram de ser apenas nomes que inspiram medo nas histórias e fábulas de Mimir e passaram a ganhar forma. Posso dizer-vos desde já que o contacto inicial entre todos é bastante caricato. Para além desta história central que adapta os mitos nórdicos de uma forma bastante coerente, encontramos um lore muito rico, que possui bastantes paralelos com a célebre série Attack on Titan. As armas, os locais e as missões secundárias estão muitíssimo mais integradas na narrativa principal. Muitas destas não só enriquecem o passado de Kratos e do rapaz, como também Mimir, que revela não estar orgulhoso do seu passado. God of War Ragnarok, à vista desarmada, pode dar a entender que é demasiado parecido com o seu antecessor. Contudo, quanto mais mergulhei na história e nos seus brutais combates, depressa senti um afastamento gradual do jogo anterior, porque expande todos os seus elementos. A grande mudança é que Kratos e Atreus desta vez vão visitar todos os novos reinos. Cada um destes reinos possui uma direção artística e dimensão muito própria, e os que visitamos no primeiro jogo foram transformados pelo Fimbulvetr, o inverno que precede o Ragnarok na poesia nórdica Edda. Para dar uma ideia do seu escopo, muitos ambientes são abertos e podem ser percorridos a pé ou através de trenós puxados por uma matilha de lobos. Estes mundos partilham o mesmo elemento sandbox que vimos do primeiro jogo, e como tal escondem uma enorme densidade de locais, combates e missões secundárias, conhecidas como favores. À medida que as habilidades de Kratos e Atreus aumentam, os jogadores ganham acesso a novas áreas onde participam em confrontos ou resolvem alguns quebra-cabeças simples, porém inteligentes e significativos para o espectro do jogo, porque tiram partido do arsenal de Kratos e das várias setas do rapaz que, quando são combinados, contribuem para uma panóplia de mecânicas verticais e evolutivas dentro e fora dos combates.
Desta vez, Kratos e Atreus vão enfrentar seres mais diversificados, desde centauros, crocodilos a criaturas gigantescas. Em todos os momentos, o jogador vai acompanhar as costas de Kratos, em algumas instâncias também Atreus, e como o deus da guerra está em posse das armas principais do jogo anterior, o combate é mais fluido e variado muitíssimo mais cedo. Desde o início da aventura, o espartano está munido com o seu gélido machado Leviatã e as infernais lâminas do caos nos seus pulsos, que por si só possui um leque de combos muito profundo. O esquema de controle do jogo original acrescenta novas funções para o botão triângulo para gerarem ataques mais longos e dinâmicos. A sensação que tive é que a produção quis testar o combate mais ofensivo e clássico da trilogia God of War com aspectos mais modernos, tais como o shield pairing, para lhe atribuir mais estratégia e verticalidade. Mais tarde, Kratos vai obter uma terceira arma, que também está ligada ao seu passado e contribui para oferecer um elemento de novidade a esta continuação. Em posse de 3 armas, Kratos também vai enfrentar diversos adversários que só são vulneráveis aos seus efeitos ou que sofrem mais danos com ataques de fogo ou de gelo. O resultado é um sistema de luta muito sólido que, devido aos seus movimentos finais viscerais, nunca se sentiu repetitivo. Talvez o elemento mais controverso de God of War Ragnarok seja a sua narrativa. Enquanto a anterior aventura tentava afastar-se da trilogia inicial, nesta continuação parece que existe uma pressão constante para acalmar os ânimos dos fãs de quando Kratos era um espartano e batalhava na Grécia, e por isso em diversos momentos sentia um retalho de escrita para tentar ligar as duas realidades de jogos que são muitíssimo diferentes, quer em ritmo como em narrativa. Outro elemento bastante controverso é a sua componente técnica. God of War Ragnarok foi criado como um jogo de PlayStation 4 e, embora tenha um aspecto ligeiramente mais polido, algumas texturas mostram a sua idade, tal como vimos anteriormente com o seu antecessor. Não me interpretem mal, os gráficos são fantásticos, tudo está bem trabalhado e as personagens e os ambientes estão repletos de pequenos pormenores. No entanto, se olharmos com mais atenção, torna-se evidente que os polígonos são oriundos da 8ª geração e não estão à altura dos padrões atuais, o que não é surpreendente, pois estamos a falar de um jogo de 2022 para PlayStation 4. Quanto ao som, é o habitual na série e neste tipo de jogos, com a música a agraciar os nossos ouvidos nos momentos mais marcantes, num misto de heróico e épico, narrado por uma panóplia de atores de diversas nacionalidades. Porque, tal como a PlayStation no PC já nos habituou, o jogo tem 10 idiomas totalmente localizados, onde constam os talentos do nosso Ricardo Carriço, que nos brindou com um Kratos com voz de bagaço, e Francisco Fonseca, que interpretou um Atreus com uma voz ligeiramente mais adulta. Também deixa um destaque para a interpretação de Virgílio Castelo, que nos trouxe um Odin do mais chill. Contudo, mesmo perante este requinte visual e auditivo, parte de mim teria desejado que este jogo fosse um lançamento exclusivo PlayStation 5, porque assim as geometrias e, consequentemente, o anti-aliasing seriam mais melhorados nesta versão para PC. As texturas são de primeira qualidade, super nítidas e claras em todos os momentos. Apesar das capacidades de iluminação limitadas do motor, o Santa Monica Studio fez um excelente trabalho ao combinar luz, sombras e efeitos ambientais, tais como nevoeiro e raios, em alguns dos seus ambientes para colmatar estas falhas. As personagens estão altamente detalhadas, especialmente nas cutscenes, onde podemos ver todos os pormenores nas roupas e nas personagens, mesmo os mais inóspitos, como os cabelos brancos na barba de Kratos. Julgo que este jogo iria desfrutar imenso do suporte a Ray Tracing, especialmente nas superfícies geladas e rios, que são uma constante neste episódio. Ao contrário de muitos lançamentos recentes, especialmente os que utilizam o Unreal Engine 5, God of War Ragnarok não sofre de problemas de compilação de shaders ou de engasgos, e a Jetpack Interactive está mesmo de parabéns com esta port. O jogo compila shaders no início e é recomendado que acabe a operação mesmo que esteja a decompilar em segundo plano. Como estamos a falar de um jogo para PlayStation 4, os requisitos de hardware do jogo não são muito exigentes nesta altura. O jogo é executado sem problemas e atinge excelentes taxas de fotogramas sem grande esforço, graças às tecnologias de super sampling modernas. Mesmo assim, quem não desejar recorrer às tecnologias de upscaling apenas precisa de uma NVIDIA GeForce RTX 4060 para atingir 60 FPS numa resolução de 1080p, mesmo com o preset de Ultra. Algo que gostei de ver nesta port e que não acontece com regularidade foi o uso da VRAM. Mesmo em resoluções 4K, o jogo não utilizou mais de 8 GB. Uma ótima notícia para quem tem placas gráficas NVIDIA GeForce RTX 3000, especialmente das gamas mais baixas,
porque estão munidas de muito pouca quantidade de VRAM. Por isso, se estão receosos das memory leaks que assombraram The Last of Us Parte 1 no seu lançamento no PC, podem ficar descansados. Contudo, como não há bela sem senão, vão precisar de se registarem ou acederem à vossa conta PlayStation Network para desfrutar desta aventura, algo que a meu ver não é impeditivo, apenas demora uns minutos e a cada sessão é automaticamente feito o login. Na nossa build com todas as opções gráficas em Ultra e a recorrer às tecnologias NVIDIA DLSS 3 e NVIDIA Reflex, por desfrutar do jogo a 120 fotogramas fixos, com literalmente nenhumas oscilações no seu desempenho, algo impensável se formos ter em conta muitos lançamentos anteriores. Contudo, quando passamos para os dispositivos portáteis, é claro que tiveram de ser feitos sacrifícios e temos de despender algum tempo a tentar encontrar o melhor equilíbrio entre qualidade e desempenho. Não se esqueçam de passar pelo Otaku PT para lerem a nossa análise escrita, onde detalhamos todas as definições que devem ativar, tanto na Steam Deck como na ROG Ally X, para desfrutarem nas melhores condições deste God of War Ragnarok. Em jeito de conclusão, God of War Ragnarok é mais um grande lançamento da PlayStation nesta nova casa. Embora estejamos perante uma continuação com uma narrativa mais fraca, a sua jogabilidade e fluxo sofreram melhorias em praticamente todos os departamentos, nesta porte que merece sentar-se no panteão da PlayStation no PC, porque não só consegue colmatar todas as suas lacunas anteriores, como oferece um guia de como estes lançamentos se devem comportar. Não deixem que um simples registro na PlayStation Network vos impeça de desfrutar uma aventura intensa e emocionante que vos vai acompanhar para o resto das vossas vidas. Aqui está a nossa video review de God of War Ragnarok e, como habitual, não se esqueçam de deixar nos comentários o que é que acharam e de nos ajudar a deixar o like neste vídeo e, se ainda não o fizeram, subscrevam-se no nosso canal de YouTube onde nós falamos com vocês sobre anime, mangá e videojogos.